Irmãos, uma boa noite a todos. Eu salvo os queridos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom estarmos reunidos na presença do nosso Deus. E o melhor é com este propósito de exaltá-lo pelos seus grandiosos feitos em nós e também através de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de Moisés, Salmo 90, onde leremos o versículo de número 12. Salmo 90, versículo de número 12. Salmo 90, verso 12. O texto sagrado, ele nos diz assim, 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler mais uma vez todos juntos? Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O título da nossa mensagem nesta noite, eu coloquei o seguinte: decisões que geram crescimento. Decisões que geram crescimento. Nós estamos aqui diante de um texto que foi deixado por Moisés. Na realidade, este texto que nós acabamos de ler, ele é uma oração, onde Moisés ele está pedindo para Deus sabedoria para que ele possa contar os seus dias. A palavra que no original é medir, é calcular, é aproveitar os dias de tal maneira que ele possa alcançar um coração sábio. Um coração sábio. Nós sabemos que aniversário é uma época muito especial, né? É um dia muito especial. Tem uns que gostam muito, tem outros que nem tanto. Tem gente que acaba de fazer aniversário e já começa a contagem regressiva do próximo aniversário. Tem aqueles que já não fazem muita questão, né? É mais um dia, não tem por que ficar gastando muito tempo com isso não, enfim. Mas aniversário é tempo de comemorar as conquistas, a gente olhar para trás e comemorar as coisas que a gente conquistou. Mas aniversário também é tempo de refletir a respeito daquilo que não deu certo. Opa, isso aqui deu certo, mas isso aqui não deu certo, né? Isso aqui não foi legal. E é tempo também de definir metas para um novo ciclo que se inicia. Então, aniversário, geralmente nós celebramos o que deu certo, refletimos aquilo que não deu certo para não errar novamente, e a gente define novas metas para o ciclo que se inicia. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos aprender que nós devemos correr atrás deste coração sábio. E eu queria, nesta noite, propor aqui para os irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, analisar uma escala de valores, de acordo com a Bíblia Sagrada. Todos nós queremos crescer, não é verdade? Como cristão, como família, queremos crescer como sociedade, queremos crescer profissionalmente. Não tem uma pessoa que deseja crescer. É por isso que hoje, quando a gente liga a nossa internet, sempre tem algum curso de crescimento, sempre tem algum livro para você viver um ano exponencial, né? Para você viver uma vida épica, para você realmente viver algo surreal. E quando as pessoas propõem isso, no instantinho é vendido. Por quê? Porque há um desejo em nós. Todos nós queremos crescer, todos nós queremos desenvolver e todos nós queremos avançar. Tem uma frase de Albert Einstein que ele fala assim, que loucura, insanidade
é você fazer sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. Então fazer o mesmo sempre vai resultar o mesmo. Se você quer ter resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes para plantar semente nova, para colher realmente um fruto desejado. E eu gostaria, à luz da palavra de Deus, eu gostaria de propor aqui o que nós devemos fazer para ter um crescimento integral na nossa vida. O que nós devemos fazer? Porque nós sabemos que se a gente cresce, a igreja também cresce, porque a igreja é composta por pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte: nós devemos priorizar, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. A Bíblia Sagrada, desde o seu primeiro versículo até o seu último versículo, ela vai mostrar esta importância de colocarmos Deus na primícia da nossa agenda, no topo da nossa vida, na primazia da nossa existência. O Antigo Testamento vai falar isso com muita frequência, e quando nós olhamos para Mateus 6,33, vai dizer o seguinte: olha, coloque o reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, porque as demais serão o quê? Acrescentadas. Quando Jesus foi interrogado pelos religiosos a respeito do grande mandamento, ele falou que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E como deve ser esse amor a Deus? De toda a alma, de todo o entendimento, de todo o nosso coração. Ou seja, Deus requer de mim e de você um amor que envolva a totalidade do nosso ser. Deus não quer uma parte do nosso amor, Deus não quer uma fração da nossa vida, mas Deus, Ele quer algo que envolva a totalidade do nosso ser. Hernandes Dias Lopes diz assim: ou você, quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo na vida. Vive perdendo tempo na vida. O grande problema nosso, sabe o que é? É que muitas vezes nós queremos oferecer a Deus não o nosso melhor. Mas um dos problemas da nossa sociedade hoje chama-se secularismo. O que é o secularismo? O secularismo, de uma maneira muito sutil, ele trocou algo muito importante de lugar, e às vezes nem nós cristãos nós percebemos. Pensa comigo, antigamente, quando ia formar uma sociedade, o que era a primeira coisa que existia em uma sociedade? O que era o marco zero de uma sociedade? Geralmente, uma igreja. Pode ver que toda igreja, no ponto central ali dela, toda cidade tem o quê? Uma igreja. O que as pessoas pensavam quando faziam isso? Que o centro de uma sociedade tem que ser o quê? Deus. A partir de Deus, a sociedade é construída. Em torno da igreja, as coisas acontecem. Então a igreja, ela é colocada no centro da cidade como sinal da importância de Deus na vida de um povo. Hoje, o secularismo, ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu deixar as igrejas no centro da cidade, mas ele conseguiu deslocar Deus para o canto da vida. Hoje, quando você fala que Deus é tudo na sua vida, dependendo do ambiente, você é tido como fanático. Não precisa de ser bem assim. Quando a gente comenta para um familiar que a gente vem na igreja toda semana, eles olham isso com um olhar estranho. Para quê? E tanto na igreja assim. Então o secularismo, ele pegou Deus e ele deslocou do centro, e ele colocou Deus na periferia. Então hoje em dia, como que as pessoas enxergam para Deus, inclusive cristãos? Eles olham para Deus como alguém que pode me ajudar a alcançar os meus ideais. Deus não é mais o centro da nossa vida. Deus não é mais o dono
da nossa história. Deus não é mais o Senhor absoluto dos nossos dias. Deus não é mais aquele que tem as rédeas de todas as coisas. Não. Eu vou explicar para você como que as pessoas hoje olham para Deus. Quando eu estou com um problema no corpo, eu procuro um médico. Quando eu estou com fome, eu entro no iFood e compro alguma coisa. Quando eu estou meio triste, eu vou na igreja. Hoje eu acordei bem para baixo, é um bom dia para ir na igreja, né? Ouvir os irmãos cantarem canções que fazem bem para a nossa alma, ouvir uma palavra do nosso Deus. Eu creio que eu estou precisando de ir à igreja. Mas esse ir à igreja é momentâneo. É simplesmente para Deus ajudar ele a ficar bem, para ele alcançar os objetivos que ele tem. Então, infelizmente, hoje é esta a realidade das pessoas. Queridos, pense uma situação comigo. Quem aqui é casado, noivo ou namora? Imagina se a sua companheira ou o seu companheiro chegar perto de você e falar para você o seguinte, né? Olha, meu marido, eu te amo 99%. Ué, de 100 tá bom, tá? Mas tá bom isso para você, marido? Se a sua mulher chegar em você e falar assim, eu te amo 99%, qual que é a sua reação? Ué, tá sobrando 1. Aí você pega e fala para ela assim, olha, esse 1%, ainda eu gosto daquele primeiro namoradinho que eu tive lá atrás. Mas você tem 99%. E tem só 1%. Você continuaria num relacionamento assim? Não, né? Eu não aceito. Porque a gente quer totalidade. Então, se nós que somos humanos queremos a totalidade, imagina Deus. Deus ele não quer nada fracionado. Deus ele não quer nada parcial. Deus ele não quer nada por menor. Deus ele quer o que? A totalidade do nosso Deus, do nosso ser. Então, quando nós olhamos para isso, infelizmente, hoje, as pessoas, elas não têm tempo para Deus. As pessoas não têm tempo para Deus. As pessoas não têm tempo para Deus. E quando eu olho para esse texto, ou elas pensam que não tem tempo para Deus. Hoje, a sociedade corre atrás de dinheiro, trabalha muito, querem sucesso, conforto, prazer, lazer, e Deus ele acaba ficando o quê? O secundário. Deus está em segundo lugar. Se der, eu vou. Mas se não der também, não tem problema. Deus ele acaba ficando no secundário. As pessoas hoje, elas são mais zelosas pelas suas coisas pessoais do que com as coisas de Deus. Elas são mais preocupadas com fazer a sua vontade do que realmente fazer a vontade de Deus. Elas estão mais preocupadas em edificar suas casas do que edificar a casa de Deus. Elas estão mais preocupadas com aquilo que ela acha importante do que aquilo que a palavra de Deus acha importante. A vida dessas pessoas já não são mais regidas pela Escritura Sagrada, mas é uma vida que é regida pelo coração. Ela quer fazer aquilo que ela acha que vale a pena. A vontade dessas pessoas, você pode ver que uma das máximas da nossa geração é uma pessoa aconselhar a outra a fazer o seguinte: olha, o que seu coração está pedindo? Siga o seu coração. Né? O pessoal mais velho fala muito isso. O que seu coração está pedindo? Ou seja, a nossa vontade está acima da vontade, da verdade de Deus. E por essa razão, hoje nós temos uma geração confusa e ao mesmo tempo perdida. Cada dia que passa, a geração está mais confusa. E cada dia que passa, a geração está mais perdida. A geração está mais perdida. Queridos, por essa razão, nós precisamos entender que a nossa maior necessidade é o que? A nossa maior necessidade é Deus. A nossa maior necessidade é um relacionamento sincero com esse Deus.
A nossa maior necessidade é ter tempo diário para esse Deus. A nossa maior necessidade é ser devoto de fato a esse Deus, de nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, com a totalidade do nosso entendimento. Sabe por quê? Porque nós precisamos de pegar a nossa vida e colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. É isso. E é isso, queridos, que vai trazer ânimo para o nosso coração. É isso que vai trazer entusiasmo para a nossa vida. É isso que vai fazer a diferença na nossa caminhada. Pensa comigo uma situação. Essa geração nossa, essa geração atual, é a geração que tem mais acesso a conteúdo na internet. Nunca na história foi produzido tanto conteúdo como agora. E o que mais tem na internet é palavra de autoajuda. Autoajuda. Seja isso, seja aquilo. Quantos milhões de vídeos são produzidos por dia? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas nós vivemos diante de uma das gerações mais desanimadas. Eu conheço pessoas que você conversa aí, não tem ânimo para nada. Sabe por quê, queridos? O que vai trazer ânimo para a nossa vida, o que vai trazer sentido para a nossa existência, o que vai trazer força para o nosso dia a dia, o que vai trazer motivação para a nossa caminhada, o que vai trazer energia para a gente seguir em frente, mesmo com lágrimas nos olhos, é o nosso relacionamento com Deus. A nossa motivação, ela não vem da autoajuda, mas ela vem da ajuda do alto. Quando você lê essa palavra, quando você cultua, quando você faz uma aliança diária com Deus, esse Deus, ele te fortalece. É o que Paulo fala: olha, eu sou igual a uma máquina, mas quem me dá a energia é Deus. Eu posso tudo nele que me fortalece. Eu sem ele não sou absolutamente nada, não chego em lugar nenhum. Mas quando eu estou conectado com esse Deus ele faz o quê? Ele me fortalece. Ele me fortalece. Então, queridos, nós precisamos de colocar em nossas vidas, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em 2019, meados de novembro, eu tive a oportunidade de passar 15 dias na Coreia do Sul. E uma das coisas que me chamou a atenção, o coreano, ele de fato, Deus ocupa o primeiro lugar da vida dele. E não é só da boca para fora, e não é só teórico, mas ocupa na prática. Na Coreia do Sul, quando uma igreja anuncia uma reforma ou uma construção, se alguém estiver reformando ou construindo a sua casa, as pessoas param as suas construções particulares. Porque, em primeiro lugar, é construir o templo do Senhor. Em primeiro lugar, é edificar a casa de oração. Em primeiro lugar, é ter uma igreja confortável para os nossos filhos congregarem, para a palavra de Deus ser pregada, para as pessoas realmente se converterem através do anúncio do Evangelho. Então, é um povo que de fato ama Deus. O coreano, ele tem o costume de ir no clamor da madrugada, que acontece todos os dias, de segunda a segunda. Na igreja chamada Myeongson presbiteriana, o clamor da madrugada começa às 4 horas da manhã. Das 4 às 5, das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8. 4 horas da manhã. O cristão coreano, ele entende que quando ele acorda, o primeiro lugar que os pés dele têm que ser direcionados é para a igreja. A primeira conversa do dia tem que ser com Deus. O primeiro encontro é com o Pai. E ele entende que eu vou na igreja, depois eu vou trabalhar, depois eu vou correr atrás, depois eu vou fazer o que tem que ser feito. Ele vai para a igreja todos os dias. E para eles, o cristão que vai trabalhar sem orar, sem ler a Bíblia, sem ir à igreja, é um cristão sem noção. Como que você sai para enfrentar os perigos do dia a dia? Sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar a proteção de Deus, sem buscar a proteção de Deus. Então, queridos, nós precisamos de amar a Deus. E esse amor não pode ser teórico, esse amor tem que ser o quê? Prático. O coreano, é interessante que na rua, se você encontrar com eles lá na rua, eles são muito frios no relacionamento. O marido anda 2 metros na frente da esposa. E quando eles se encontram em público, o cumprimento deles é só... Você pode ficar um mês sem ver sua esposa. Ela chegou no aeroporto, você viu ela. É desse jeito, não tem muito contato.
Ele é um povo assim, a cultura é uma cultura sim, mas você precisa ver esse povo dentro da igreja. É outro povo. É um povo que bate palma, é um povo que ora, é um povo que chora, é um povo quebrantado, é um povo que ama a Deus, é um povo que é devoto à obra de Deus, é um povo que entende a importância do reino de Deus, é um povo que acaba o culto. Eu fui em várias igrejas, lá na Coreia não acontece igual acontece no Brasil. Em todas as igrejas aqui do Brasil, antes de terminar o culto, já tem a turma da porta. Surge um tanto de obreiro na porta. Ele quer ficar na porta porque já quer ir embora rapidinho, né? Acabou, já quer ir embora. Às vezes se atrasar um pouquinho, não dá para esperar. Lá na Coreia acaba o culto, o povo não vai embora. Eles ficam pelo menos 15 minutos, o tanto que eles gostam da igreja, o tanto que eles se deliciam na casa de Deus, o tanto que eles têm prazer de frequentar a obra do Senhor. Então, queridos, você sabe qual foi uma das maiores mensagens dos profetas do Antigo Testamento? Volte-se ao Senhor. Volte-se ao Senhor. Volte-se ao Senhor. Por que essa repetição acontece no Antigo Testamento quase todos? Porque a gente tem costume de afastar. A gente tem costume de distanciar. A gente tem costume de, às vezes, estar na igreja, mas não estar próximo de Deus. Então, queridos, eu quero nesta noite encorajar você. Ande com Deus humildemente, e você vai experimentar uma vida abundante, você vai experimentar uma vida plena, você vai experimentar uma vida maiúscula. Batize o seu coração com um compromisso com Deus, faça uma aliança com esse Deus nessa noite. Fala: Deus, eu não quero, Deus, eu não quero apenas frequentar a igreja, eu não quero apenas ter um nome. Não, Deus, eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero viver uma vida genuína. Eu quero viver o Evangelho na prática. Eu não quero falar uma coisa e viver outra. Eu não quero conhecer e não desfrutar daquilo que eu conheço. Eu quero realmente ter esse relacionamento valorizado na minha vida. Eu quero realmente colocar isso como o topo da minha realidade. É isso que eu quero. É isso que nós precisamos, queridos. Colocar Deus no lugar que lhe é devido. No lugar que lhe é devido. Então eu quero convidar você nesta noite a refletir como que está o seu relacionamento com Deus. Eu creio que o nosso coração duro, ele sempre vai dizer: está bem, mas olha para o seu dia a dia. Uma das expressões do amor é o tempo. A gente gasta tempo com quem a gente ama. Se Deus não tem lugar no seu dia a dia, se Deus não tem lugar lá na sua família, se Deus não tem lugar durante a sua semana, você pode ter certeza que o seu amor é um amor da boca para fora, não é um amor real e verdadeiro. Que Deus realmente nos ajude. A segunda coisa que eu queria compartilhar, pensando nessa escala de valores, nós devemos também valorizar, em segundo lugar, se você quer crescer na sua vida, valorizar a nossa família. A nossa família. Queridos, não existe família perfeita, mas não existe também nada melhor do que a família. Não existe nada melhor do que a família. A família é o nosso maior patrimônio. A família é o centro das emoções. É na família que nós vivemos as maiores alegrias, mas é na família também que nós enfrentamos as piores dores. Não tem nada melhor do que a família. Não tem como você construir um sonho e acabar com a sua família. Não adianta você ter sucesso em alguma área e a sua família está totalmente despedaçada. Você já viu quando você vai receber um título? Você já viu quando você vai pegar um diploma? Você já viu quando você alcança alguma notoriedade em alguma área? Quando a gente sobe lá em cima para pegar o diploma, o que a gente faz? A gente pega o diploma, mira onde está a família, hein? Por quê? Porque foi a família que enfrentou com a gente, foi a família que venceu com a gente, é a família que está ali junto com a gente. Imagina uma pessoa que ganha alguma coisa, mas não tem ninguém ali da família que comemorar com ele. Que graça que tem? Não tem graça nenhuma. Querido, eu falo que não tem nada melhor do que a família. A família é a expressão da graça de Deus. Todas as manhãs, para mim, um dos melhores momentos do meu dia
É quando eu acordo pela manhã, mas principalmente de sábado, que é o dia que eu acordo um pouco mais tarde, e os meus filhos vão acordando, e conforme eles vão acordando, eles vão indo para minha cama. Ah, vai ser bom pra lá. Não tem nada melhor assim não. Quando vê a cama tá cheia, é um empurrando o outro, é um abraçando, o outro passando ciúme no outro. Mas, gente, não tem nada melhor assim não. Não tem nada melhor assim não. Você vê a sua família ali reunida. E uma coisa que eu queria dizer para você é que na família, pensa uma coisa comigo. Luiz Fernando está aqui, ele tem a sua profissão, ele tem o seu papel na sociedade, ele tem o seu papel aqui na igreja, ele tem o seu papel no grupo de amigos. Só que em qualquer área da sociedade, em qualquer área que você atua, você é uma pessoa substituível. Você é uma pessoa substituível. Se você parar de andar com os seus amigos, outro vai ocupar o seu lugar. Se você sair do seu serviço, parar de fazer o que você faz, outro vai fazer. Às vezes não faz igual a você, às vezes faz melhor ou pior, mas que vai fazer, vai. Se você deixar qualquer ambiente, você vai ser substituído. Mas eu não sei se você já parou para pensar. O único lugar que você é insubstituível é na sua família. Se você não for um bom esposo, a sua esposa às vezes vai passar a vida toda sem ter um bom esposo, porque ninguém pode te substituir nessa função. Às vezes ela não vai te deixar, às vezes o casamento não vai a um divórcio, mas você já pensou que você é a única pessoa responsável em ser esposo dessa mulher que Deus colocou do seu lado? E se você falhar nessa missão, ela pode ser uma pessoa infeliz, porque você não fez o que deveria ser feito. A mulher, você é a única esposa deste homem que Deus colocou aí do seu lado. Esse homem pode desfrutar de uma esposa de acordo com a Bíblia, como este homem também pode sofrer com uma esposa que não vive os ideais de Deus. Você que é pai, você é único na vida do seu filho. Se você não cumprir com o seu papel, seu filho pode crescer sem pai, seu filho pode crescer sem mãe, seu filho pode crescer sem apoio emocional. Então, queridos, na família nós não podemos falhar, na família nós não podemos terceirizar, na família nós não podemos querer que outro faça aquilo que nós devemos fazer. Na família nós devemos agir porque nós somos na família insubstituíveis. Não tem como ninguém te substituir na sua casa. Ou você faz o que tem que ser feito, ou ninguém vai fazer, porque o outro não pode assumir o seu lugar e fazer aquilo que é o seu papel. Nós não podemos ser mais amáveis com os de fora e negligentes com os de dentro. Nós não podemos agradar mais aqueles que nós encontramos na rua do que aqueles que moram debaixo do mesmo teto que nós. O apóstolo Paulo, quando ele foi escrever para Timóteo, seu filho na fé, em 1 Timóteo 5,8, ele fala assim: Timóteo, explica ali para a igreja o seguinte, que o cristão que vem na igreja e ele não é devoto à sua família, ele não cuida da família, ele não luta pela família, ele não se esmera pela família, explica para ele que ele é pior do que o não crente. Queridos, isso é forte. Sabe o que Paulo está falando aqui? Se você não cuida bem da sua família, você é pior do que o descrente. Quem que é o descrente? Aquele que não acredita em nada. Imagina um descrente aqui em paz. A palavra está falando assim, ó, se você não cuida da sua família, você é pior que ele. Ah, mas eu venho à igreja, mas você é pior que ele. Ah, mas eu ajudo na igreja, mas você é pior que ele. Ah, eu sou dizimista, mas você é pior que ele. Ah, meu nome está no rol de membro, mas você é pior que ele. Eu não tenho coração, eu tenho uma sarça aqui da igreja presbiteriana dentro de mim, mas se você não cuida da sua família, você é pior que ele. É isso que Paulo está falando. Se você não cuida da sua família, você é pior do que ele. Alguém já disse que a nossa vida, nós estamos fazendo malabarismo com um tanto de bolinha. E todas as bolinhas são de borracha. A família é a única bolinha que é de vidro. A de borracha cai. O emprego você perde às vezes. Mas a borracha cai, mas ela volta. Agora a única bolinha que não pode cair é a bolinha da família. Porque se ela cair, ela vai quebrar.
Ela não vai voltar, ela vai quebrar, ela vai ser danificada. Então, queridos, eu quero dizer para você que nós, maridos, precisamos ser devotos às nossas esposas. A esposa precisa ser uma fonte de alegria para o seu marido e para os seus filhos. Os pais precisam cuidar dos filhos com amor. Os filhos precisam respeitar os seus pais. Nenhum outro bem terreno pode entrar entre nós e a nossa família. Ela é o maior bem, ela é a maior graça, ela é o presente que Deus deu para mim e que Deus deu para você. Então, em primeiro lugar, nós devemos relacionar com Deus como prioridade. Segundo lugar, nós devemos valorizar o quê? A nossa família. A Constituição do nosso país diz assim: a família é a base da sociedade. E por isso ela merece uma proteção o quê? Especial. Uma proteção especial. E por fim, caminhando para o encerramento, nós devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja. Valorizar o nosso relacionamento com a igreja. Queridos, igreja não é um clube igual o CPN. Você paga a mensalidade, quando você quer, você vai lá. Aí quando você não quer, você não vai. Né? Eu pago a mensalidade, quando dá eu vou, mas se não der também eu não vou. Eu tenho um compromisso ali de ajudar com a minha mensalidade. Né? A igreja, a Bíblia diz que ela é o rebanho de Deus. A Bíblia diz que ela é a coluna e baluarte da verdade. É o povo santo, a nação escolhida, as ovelhas do bom pastor. E nós precisamos ter esse envolvimento com a igreja, nós precisamos de amar a igreja. Hoje nós vivemos em um período em que está em alta aí os desigrejados, né? Pessoas que realmente não querem ter compromissos com a igreja, pessoas que não querem ter aliança com a igreja, pessoas que não querem realmente estar envolvidos com uma igreja local. E quando a gente faz a nossa profissão de fé, a gente se compromete ao quê? A sustentar a igreja. E eu coloquei aqui, o que é esse sustentar a igreja? Sustentar a igreja é você sustentar com a sua presença, ser presente na igreja. Então, o papel do cristão como membro de uma igreja é sempre que possível ele estar que jeito? Presente. Deixa eu contar um testemunho para vocês. A avó da minha esposa, Dona Joana, ela tem quase 80 anos de idade. E ela é ovelha lá da igreja presbiteriana de Itaú de Minas, do reverendo Miquéias. E teve uma ocasião que ela veio me visitar. E na época tinha culto aqui na nossa igreja Betel e tinha culto lá na igreja presbiteriana em Itaú. E a minha sogra falou o seguinte para ela: olha, nós vamos lá em Passos visitar o Leandro, a Luana. Na época a gente nem tinha filho. E a gente vai voltar. Ela falou assim: olha, eu só vou como combinado. Volta a tempo para eu ir para o culto? Volta. Só que a minha sogra trouxe ela com a ideia de dar um balão nela. Então chega lá, eu vou dar uma engambelada nela, a gente acaba ficando até mais tarde. Foi chegando a tarde e ela pegou e foi ficando irritada. Quando vi, a minha sogra falou assim: ó, Dona Joana, vai ter culto aqui também. A gente vai lá conhecer a igreja do Leandro. É a mesma coisa, o culto que tem lá é o culto que tem cá, a palavra que tem aqui, a palavra que tem lá. E a minha sogra foi tentando mostrar para ela que não tinha por que ela sofrer. Chegou num dado momento da conversa, ela é baixinha, ela levantou e falou assim: olha, vou te falar uma coisa, o meu pastor conta comigo. Dia de quarta vai pouquíssimas pessoas na igreja, ele conta comigo. O meu pastor está me esperando lá em Itaú. Eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, verdade? Essa mulher ir embora. Olha que honra. Ela falou assim: o meu pastor conta comigo. Não é questão de eu frequentar aqui, é questão que o meu pastor está me esperando lá. Se eu não for, eu vou desfalcar o grupo. Se eu não for, eu vou gerar uma preocupação no coração do meu pastor, porque toda quarta-feira eu estou lá. O meu pastor conta comigo. Olha que coisa mais linda, gente. Então não tem problema você visitar uma outra igreja, mas você pode ter certeza que o seu pastor conta contigo, que o seu pastor se preocupa contigo quando você não vem, que o seu pastor fica com uma interrogação na cabeça: será que aconteceu alguma coisa? Todo domingo fulano está aqui,
toda semana ele está aqui, essa semana ele não veio. Então ela falou, meu pastor conta comigo. Queridos, uma das formas de sustentar a igreja é frequentar a igreja. Não só frequentar, mas outra forma que nós sustentamos a igreja é através do nosso testemunho. Nosso testemunho é a gente testemunhar ao mundo aquilo que Cristo está fazendo em nós e através de nós. Nós sustentamos a igreja também através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas que ajudam a manter a casa de Deus. Nós somos um corpo em ação. Deus deu aqui uma ferramenta para cada um e a sua ferramenta é extremamente importante para que essa igreja funcione de maneira o quê? De maneira harmoniosa. Queridos, na igreja tem ministério para todo mundo e uma das coisas que mais faz a igreja crescer é o trabalho dos irmãos. A gente chama trabalho dos leigos, né? Quando a gente fala leigo é porque não fez seminário, mas o que faz a igreja crescer é o trabalho do leigo. Tem uma igreja na Coreia chamada Igreja Presbiteriana Sarang, significa amor a palavra Sarang. Essa igreja, ela foi fundada em 1978. Ela completa neste ano 45 anos. E quando eu estive lá, ela já tinha 110 mil membros. Hoje já deve estar com um número superior, mas você precisa de ver, todo membro trabalha, todo membro serve, todo membro quer abrir a porta para receber outras pessoas e fazer culto, todo membro quer servir de alguma maneira na igreja, todo membro quer trabalhar, todo membro quer ser útil, todo membro quer carregar o piano, todo membro quer ajudar de alguma forma, todo membro quer servir a casa de Deus, todo mundo ali quer trabalhar, todo mundo quer servir, e é isso que faz o quê? A igreja crescer, é isso que faz a igreja desenvolver. Então, quando cada um cumpre o seu papel na igreja, fica leve para todo mundo e todo mundo sai ganhando, porque o corpo ele vai funcionando bem. E nós temos, queridos, uma das coisas que a nossa geração desaprendeu é valorizar a nossa igreja local. Valorize seu pastor, valorize o seu ministério do louvor, valorize os seus diáconos, valorize os seus presbíteros, valorize a igreja, valorize esse rebanho, valorize esse lugar que Deus te plantou, valorize esse lugar que Deus colocou você, porque é aqui que Deus te colocou, e é aqui que você vai dar fruto, e é aqui que você vai agradar o nome de Deus. Reverendo Jeremias Pereira, esse dia eu ouvi um sermão dele, ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, hoje em dia, o povo gosta de ouvir Paul Washer, Augustus Nicodemos, né? O povo gosta de ouvir esses pregadores e que contam de boca cheia, né? Não, olha, hoje eu assisti um culto lá da igreja de Pinheiros. Sabe quem pregou? Hernandes Dias Lopes. Vixe, hoje eu assisti um culto lá na igreja Batista de São Paulo. Rapaz, que culto, que maravilha. E Jeremias falou assim, olha, não tem problema você assistir Hernandes, não tem problema você ouvir Paul Washer, não tem problema você olhar lá para o Augusto Nicodemos, de vez em quando dar uma passeada aí nos cultos que estão acontecendo no Brasil, mas não esqueça de uma coisa, o dia que você ficar doente, sabe quem vai no hospital te visitar? Liga para o Paul Washer, Hernandes, vem aqui, ô Rival, estou precisando. Em primeiro lugar, você nem consegue falar com isso. Sabe quem vai orar com você? Seu pastor, seu presbítero, seu diácono. Então, você tem que valorizar essa turma aqui. Para você morrer, a gente vai carregar seu caixão lá. Ou você vai carregar o nosso. Fica andando mais perto que a estrada. Então, valorize esse grupo aqui, gente. É aqui que você é pastoreado. É aqui que você é cuidado. É aqui que você é amado, é aqui que você é abraçado. A gente às vezes fica vendo estrutura de igreja, fica viajando nessas coisas. Não, a melhor coisa que tem é a nossa comunidade, a melhor coisa que tem é a nossa família, a melhor coisa que tem é a nossa igreja. Então, ame a sua igreja local, participe dos cultos, seja pontual, se coloque à disposição do pastor, da liderança. Eu quero servir, eu quero trabalhar, trabalhe para o crescimento espiritual da igreja, seja útil na igreja, seja útil na igreja. Eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, eu quero ajudar dessa forma, eu quero ajudar daquela outra forma, eu quero estar aqui junto. Esses dias chegou uma pessoa na nossa igreja,
E ela marcou uma reunião comigo. E ela chegou em mim e ela foi até dura comigo, sabe? Ela falou assim: pastor, o negócio é o seguinte, faz tanto tempo que eu venho aqui nessa igreja, e essa igreja é muito relaxada com a ação social. Mas falou, e eu só escutei. Aí no final do discurso dela, eu falei assim: então, se Deus está te incomodando, é para você fazer. Então, a partir de agora, você é a líder da ação social. Não, pastor, não quero mexer isso não. Eu só quero falar o que eu penso. Eu falei: então, se Deus tivesse falado comigo, ele tinha falado comigo. Se ele falou com você, precisa trabalhar, irmão. Não adianta você querer sair fora, não. O ministério é seu, ó, você nunca mais reclamou. Mas não trabalhou também, não. Ué, gente vai reclamar: ah, pastor, falta isso. Então faz. Ah, pastor, a igreja precisa melhorar as redes sociais. Então pega para fazer. Ah, pastor, a igreja precisa melhorar nessa área. Levanta e faz. Porque criticar a igreja é fácil. E às vezes Deus está incomodando você, não é para você criticar, é para você levantar e fazer. Opa, a igreja está precisando dessa área, eu sei fazer. Então eu vou levantar e fazer o quê? Vou ajudar a igreja. Querido, se você quer crescer na sua vida, este é o ensinamento da palavra de Deus. Coloca Deus no topo. Coloca a sua família em segundo lugar. E prioriza a sua igreja em terceiro. Aí você vai colocar em quarto, em quinto, em sexto, em sétimo, você vê. Não tem problema não. Se você colocar esses três, fixar esses três ali no topo, você pode ter certeza que isso vai trazer crescimento na sua vida. Isso vai trazer crescimento na sua família. Isso vai trazer crescimento na igreja. Isso vai trazer crescimento no seu trabalho. Porque é isso que preceitua a palavra de Deus. A nossa ordem de prioridade. Deus precisa de vir em primeiro lugar. A família precisa de ocupar o segundo. E a obra de Deus, a igreja de Deus, ela precisa de ocupar o terceiro lugar. Faça isso. E você vai ver o tanto que isso vai fazer a diferença na sua vida. Queridos, a melhor coisa que tem é você fazer aquilo que Deus te criou. A melhor coisa que tem. E Deus te criou para isso. O que a nossa confissão fala? Confissão de fé. Qual que é o fim do homem? É glorificar a Deus. É adorá-lo para sempre. Então tem muita gente que fala assim: ah, eu nasci para ser mecânico. Para com isso. Você nasceu para glorificar a Deus. Mecânico é só o meio que Deus está usando para colocar o dinheiro no seu bolso. Você não nasceu para isso, não. Você nasceu com um propósito muito maior. Você nasceu com um propósito muito maior. Então, queridos, quando a gente entende isso, ama a Deus, quando a gente valoriza a nossa família, quando a gente trabalha... Você quer uma coisa melhor, queridos, do que trabalhar na casa de Deus? Não tem nada melhor, não. Você chega lá na igreja, tem dia, eu chego lá, os diabos estão carregando as coisas, tudo suado. Os caras tudo cansados, tem dia que eles estão na chuva. Eles molham as costas para não deixar o membro molhar para entrar no carro. Mas você vê todo mundo sorriso aqui. Você não entende, uma coisa esquisita. Parece que vocês estão gostando de sofrer, né? Mas não é, queridos. Deus coloca uma alegria no nosso coração. Não tem nada igual, não. Não tem nada igual que trabalhar para Deus, porque o próprio Deus, Ele nos recompensa. Então, queridos, nessa noite eu quero concluir essa minha participação dizendo para vocês que é uma alegria, né, estar aqui com vocês. Eu recebi fiquei muito lisonjeado, reverendo Flávio, pelo convite, por estar aqui mais uma vez. Eu estive aqui faz muitos anos atrás, o Senhor me convidou, faz muito tempo atrás que eu estive aqui. E estar aqui com os irmãos novamente é uma grande alegria, né? E eu queria deixar essa palavra para o seu coração. Coloque Deus como primeiro lugar da sua vida, de fato, de verdade. Talvez você está aqui e talvez você está sentindo aí no seu coração: eu preciso de voltar para Deus. Eu preciso de voltar. Eu preciso de aproximar desse Deus. Eu preciso de realmente andar com esse Deus. Eu preciso de viver aquilo que eu já vivi e hoje eu não vivo mais. Eu quero isso para a minha vida. Eu preciso disso para a minha existência. Valorize a sua família, meu irmão. Valorize a sua casa. Cuide dos seus. Faça isso que sagrado o coração de Deus. E sirva a sua igreja. E você vai ver que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Porque este é o propósito de Deus para nós. Este é o propósito de Deus para nós. Que Deus realmente nos ajude. Antes de devolver a palavra para o reverendo Flávio, eu queria orar com você neste momento.
Quero convidar você a fechar os seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. A sua palavra, ela vem nos ensinar, Pai, que nós devemos contar os nossos dias, para que possamos alcançar a sabedoria. Senhor, nos ajude a valorizar estes poucos dias que o Senhor deu a nós aqui na face da terra. O sábio disse que nós somos como uma flor, que nascemos, crescemos e morreremos. Tiago nos disse que nós somos como um vapor. O salmista relatou que a vida passa e nós voamos. A nossa vida é tão passageira, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar cada irmão querido que está aqui nesta noite, Pai. Cada família representada. O Senhor sabe o que cada um passa. O Senhor sabe o que cada um enfrenta e o que cada um precisa. O Senhor sabe que tem muitas pessoas aqui que às vezes estão sorrindo, mas a vontade mesmo era de chorar. Tem pessoas aqui que estão bem do lado de fora, Pai, mas do lado de dentro não estão nada bem. Foi o Senhor quem nos fez. Nós somos obras da sua mão. O Senhor pintou a cor da nossa pele. O Senhor colocou cada detalhe no nosso corpo. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe a nossa estrutura. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos segundo a sua necessidade. Se apiede do seu povo, Deus. Abençoa a sua igreja. Trabalhe, Pai, com poder e com graça. Opere em cada coração. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus desta igreja, que o Senhor é o Deus desta obra, e o maior interessado em ver esta igreja crescer, esta igreja avançar, este bairro ser alcançado, Pai, o seu nome ser exaltado. O maior interessado é o Senhor mesmo. A obra é sua, a igreja é do Senhor. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha abençoar esta igreja que hoje está completando, Pai, mais um ano de organização. Nós queremos agradecer ao Senhor e dizer, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E ajuda este grupo a avançar, ajuda este grupo a crescer, ajuda este grupo, Pai, a colocar o Senhor, Pai, como a primazia no topo da agenda, Pai, a amar a família, porque não adianta nada, Pai, não sermos devotos à nossa família, e também, Pai, a aliançarmos com a igreja, Pai, a aliançarmos com a igreja. Quando nós fazemos a sua vontade, a sua palavra diz que o Senhor mesmo vai acrescentar dia após dia os que serão salvos. Quando nós somos igreja, os salvos são acrescentados pelo Senhor. Abençoa esta igreja, Pai, grandemente. Cuida do reverendo Flávio, Pai. Abençoa o conselho desta casa. Abençoa, Pai, os diáconos. Abençoa o ministério de louvor. Abençoa os departamentos. Abençoa toda a liderança, Pai. Que esta igreja, Senhor Deus e Pai, venha realmente cumprir o propósito dela aqui na terra, Pai. A sua palavra é muito clara, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Muito obrigado, Deus. Esta é a oração de gratidão que nós fazemos no nome santo e precioso de Jesus.